galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, temos muitas coisas para falarmos no vídeo de hoje. A gente vai falar muito aí da CPI. Ontem foi um dia bem movimentado, muita coisa aconteceu. Aprovaram aí um requerimento para um depoimento secreto dos irmãos Miranda. Um depoimento secreto já é estranho, mas ainda é mais estranho o Luiz Miranda pedir para não ser secreto. Alguma coisa está acontecendo, inclusive ontem ele veio às redes sociais com outro tom, não, que eu não acusei o governo de nada, já tirando o corpo dele de fora. Parece aí que o pessoal tá escanteando o Luiz Miranda e temos algumas novidades sobre o escândalo da Covaxin. Falando de escândalo, também temos novidades sobre a questão da Davatt. Agora, inclusive, aparecem trocas de e-mails. A gente vai falar até um pouco do Mandetta hoje, algumas informações novas. O Jornal Nacional aí confirmou o que a gente falou no vídeo de ontem, que o representante, o vendedor, é um PM, um policial militar. Vamos também falar sobre o super pedido de impeachment, mais algumas coisas também ligadas à CPI, Consórcio Nordeste. Vamos falar do MBL hoje, vamos falar da Joyce, vamos falar aí, e aí, pode ter impeachment, pode não ter, vamos falar um pouco do Paulo Guedes, falar do governo, falar um pouco de comunicação, e se der tempo, tem mais algumas coisinhas aí ligadas à cultura, mas vamos começar aqui já sobre uma questão sobre o Luiz Miranda. Algo muito estranho está acontecendo, muito estranho, vejam só. Luiz Miranda ontem, ele foi para suas redes, mais especificamente no Instagram, ele gravou um vídeo de 15 minutos, que ele dá assim um 180 graus e meio que começa a se contradizer do início até o fim, que não é bem assim, não é aquilo outro. Quero mostrar aqui para vocês parte do recorte aqui que a Elisa fez, porque é tudo muito estranho. Escutem só. Bomba! Agora eu vou apresentar para vocês a maior bomba de todo esse escândalo. Sabe qual é a maior bomba? É não ter uma bomba. E aí fica todo mundo louco atrás de uma notícia nova. Agora eu sou convocado na CPI para explicar algo que a imprensa está falando. Não sou eu que estou falando. Não saiu da minha boca. É a imprensa que está falando. Ou talvez algo que foi dúbio. Que nem eu tenho certeza se a intenção realmente foi aquela. Apesar de... Nem eu tenho certeza se a intenção foi aquela, porque estão me chamando para falar o que eu não disse, que foi imprensa. O cara tá tirando o corpo fora, fez acusações graves. O Luiz Miranda havia feito acusações graves. Acusar sem prova é crime. Vamos continuar ouvindo. Todos os elementos. Para acusar alguém, precisa ter muito cuidado. Olha isso aí. Eu, por exemplo, em nenhum momento, tive uma conversa não republicana com o líder do governo, Ricardo Barros. Nunca, zero possibilidade. Mas alguns da imprensa e até alguns colegas parlamentares disseram que o Ricardo Barros, em um jantar, fez uma oferta para mim, não republicana. Esse cuidado é importante porque o que acontece? Em nenhum momento eu ataquei o governo. Em nenhum momento eu quis prejudicar o governo. Eu tinha certeza que o governo estava fazendo algo com a denúncia que eu fiz junto com meu irmão no dia 20/3. Depois vai começar a estar se explicando demais. Então, olha só, já temos aí algo estranho, né? A Elisa fala o seguinte, ó, acabou o amor com a imprensa? Deu ruim, né? Ninguém acredita nas suas palavras, deputado Luiz Miranda. Se vire com a Polícia Federal. Não viu mais o contrato e correu para a imprensa com insinuações levianas. E a tal surpresa mágica. Covarde, acusar é fácil, difícil é provar. Calma que a gente já comenta. Quero juntar mais algumas matérias. Olha isso daqui, saiu no Metrópolis falando o seguinte. Miranda se reúne com integrantes da CPI para cancelar sessão secreta. O que é sessão secreta? Vamos ver aqui, sabe, não vamos nem confabular muito. Chega lá, os senadores já tá tudo prontinho, o que eles querem ouvir. Vai basicamente falar, ó, isso aqui é o texto, vai falar, ó, esse aqui é o discurso, como é que pode falar, o roteiro. Decora aí tuas falas, porque se a mídia te perguntar alguma coisa, a história que a gente vai colocar é essa, a gente vai colocar no papel que você disse isso, só assina aqui. Vocês concordam? Vocês vão acreditar? É reunião secreta que no final das contas o Renan Calheiros vai aparecer em público e falar, ó, o irmão do Luiz Miranda falou isso, o Luiz Miranda falou aquilo, outro, e isso é verdade porque eu estou falando. Acreditem em mim que eles falaram isso. Vai usar os dois.
E aí o Luiz Miranda começou a ver que meio que ele tá sendo usado na história. Ele achou que ele ia surfar na onda e a coisa tá começando a dar ruim para ele. Você vê, ó, comissão aprovou oitiva a portas fechadas, mas denunciante de esquemas de corrupção no Ministério da Saúde diz não haver fatos novos, não tem nada novo. Aos senadores, Miranda reforçou um vídeo publicado em redes sociais onde alega que não há fato novo. Não, que a imprensa que está falando, colocando palavras, blá blá blá, é aquela técnica que eu falei com vocês ó, logo no início do CPI. Vão utilizar todas as técnicas do lavajatismo. Era o que Sérgio Moro fazia junto com o antagonista. Fazia um catatal de notícias, uma atrás da outra. Notícia, nota, notícia, notícia, um monte de notinha pequenininha, tweets, que é pra, sei lá, como posso falar, culpar alguém perante a opinião pública. Transformar o cara em culpado, quando chegar no tribunal, o é culpado, não precisa nem ser julgado. Então, a mesma coisa a imprensa está repetindo e o Luiz Miranda deixou isso bem claro. Em reportagem publicada pela revista Cruzoé, Luiz Miranda relatou que, em reunião com o líder do governo, depois da reunião com o presidente, recebeu oferta de propina para não atrapalhar negócio da Covaxin. Aí falou, não, que eu não disse isso. Olha a confusão. Agora tá falando que teve propina. Em trecho do vídeo de cerca de 15 minutos, postado no Instagram, Luiz Miranda, que costuma ser bombástico nas falas, ameniza o tom sobre a reportagem que dominou os noticiários na noite da última terça-feira, dia 29 de junho. Para acusar alguém, precisa ter muito cuidado. Eu, por exemplo, em nenhum momento, fiz uma conversa não republicana com o líder do governo, Ricardo Barros. Nunca. Zero possibilidade. Quando a Cruzoé postou, falando o seguinte, Luiz Miranda relata que em reunião com o líder do governo recebeu oferta de propina para não atrapalhar o negócio. Aí ele vem, a revista Cruzoé é responsável por suas matérias e certamente arcará com o que escreve. Não quero ser usado para criar narrativas e volto a afirmar que todas as minhas conversas com Ricardo Barros foram republicanas e não vou me pronunciar sobre fatos que não posso provar. E olha só, não posso provar. E agora começou a ficar estranho. Denunciação caluniosa, vai ser investigado, pode ser inclusive até preso no final da história, né? Ele fez essa postagem e ele apagou. O Ricardo Barros já falou o seguinte, publicou, me marcou e apagou. Por que excluiu o Luiz Miranda? Por que excluiu a postagem? E aí vem isso daqui e a gente faz um comentário final. Pazuello diz que não encontrou irregularidades no contrato da Covaxin. Sarita trouxe aqui a matéria também do Grupo Metrópole. Ela fala o seguinte, em resposta à queixa-crime contra o presidente, protocolada por 3 senadores, Pazuello confirma à PGR que o presidente mandou investigar a denúncia apresentada pelos irmãos Miranda e que a investigação preliminar não encontrou irregularidades no contrato. Não acharam nada. Você vê, a PGR e o general também confirmou versão do Planalto de que Bolsonaro lhe pediu para apurar denúncias feitas pelo Luiz Miranda. O Pazuello foi atrás. E aqui tem 2 falas. Diante do referido encontro, Bolsonaro entrou em contato comigo, o Pazuello, no dia 22 de março, foi uma segunda-feira, a fim de solicitar a realização de uma apuração preliminar acerca dos fatos relatados quanto ao contrato da Covaxin. Fala aí o Pazuello, o Bolsonaro me perguntou. E aí, após a devida conferência, foi verificado que não existiam irregularidades contratuais, conforme já previamente manifestado, inclusive pela consultoria jurídica da pasta da saúde, afirmou lá na nota. Que foi aquela questão, Primeiro, tinha um invoice que estava errada, eles mandaram lá o e-mail, mandaram outro invoice, corrigiram o valor, em vez de 300 mil doses contratadas, eram 3 milhões, em vez de pagar adiantado, era pagar de acordo ao contrato, ou seja, pagar apenas após receber o produto. E estava tudo certo, não tinha nada. Tava aí. Então não tinha nem pra que acionar a Polícia Federal nem nada. Se eu fosse chutar alguma coisa, eu odeio chutar, não gosto de chutar, mas analisando o que a mídia vem fazendo, a escalada das denúncias, o uso que eles estão fazendo do Luiz Miranda, uma convocação para um depoimento secreto, Luiz Miranda vindo a público pedir que, por favor, não faz depoimento secreto, vai falar com os senadores, abaixa o tom, diz que não ameaçou ninguém. Eu tô achando o seguinte, prometeram muita coisa pro Luiz Miranda, falou, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, a gente vai conseguir derrubar o governo. Eles achavam que o governo não teria como se explicar,
e a história ia ficar no disse-me-disse e que a imprensa ia conseguir, através da pressão, derrubar o governo. Só que o tempo foi passando, viu que a história era fraquíssima, foi desmentida logo no primeiro dia pelo próprio Onyx Lorenzoni. As redes sociais não faltaram, sabe? Documentos oficiais do próprio laboratório mostrando que não teve superfaturamento, não teve nada. As notas fiscais, que foi tudo corrigido. Então começou a ficar feio. Ele fez muito estardalhaço. Chegou lá com colete, não colou. E ele começou a ver que apareceu aí uma conversa melhor, que foi a questão lá da Davat. A gente vai falar da Davat, essa nova denúncia aí que envolve o Roberto Dias. Falou, ó, o do Miranda, ali não vai pra frente. Vamos torrar o Miranda, sabe? Vamos usar ele. Problema, se ele for preso, deixa ele ser preso. Não é mais útil. Ele foi descartado. Agora que ele foi descartado, ele tá tentando, olha, nunca critiquei o governo, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Tá meio pagando de arrependido. Eu acho que ele se arrependeu. Devem ter prometido muito pra ele. E o interessante é o seguinte, ele é um cara, um vendedor de ilusões. E ele caiu numa grande ilusão aí, né, no conto do Renan Calheiros. Já colocaram palavras que ele disse que ele não falou, a história tá começando a ficar complicada agora pro Luiz Miranda. Se eu fosse chutar, eu diria que é isso que está acontecendo nesse momento. Mas vamos esperar para ver. Agora a história da Covaxin, realmente cada dia que passa, vem perdendo, sabe, corpo. A narrativa não está emplacando. Você vê aqui, ó, Brasil 247. Luiz Miranda confirma que recebeu oferta de 6 centavos de dólar por imunizante para ficar quieto. Ele falou que não, eu nunca falei isso. O perfil lá do Twitter diz, ó, vai ser preso e eu vou rir muito. Estão usando ele, vão utilizá-lo. Entrou pra brincadeira, ele acha que a esquerda, né, ia pegar ele, ia colocar sentando na janela ao lado do Lula. Deu errado. Pro Luiz Miranda deu errado. Algumas coisas aqui sobre a CPI, antes de a gente falar da outra questão da Davat, que surgiram mais coisas. Olha só que interessante. Ontem circulou nas redes sociais um vídeo do Randolph Rodrigues, que inclusive, né, enfraquece ainda mais toda essa narrativa relativa à Covaxin. Já vou mostrar para vocês o que o Randolph fala, só os primeiros 20 segundos. Escutem só. Autorização para as vacinas da Sputnik e para Covaxin. Covaxin? Essas duas vacinas já têm autorizo em outros países. Nós não podemos tratar tempos de guerra com os mesmos parâmetros de tempos de paz. Bem, é um vídeo onde ele está defendendo, né, a compra da Covaxin. Falou, ó, esse negócio de esperar pela Anvisa, não pode. Estamos em tempos de guerra, sabe? Pandemia, tem que ser rápido, vai sem registro. Vai sem registro. Tava a favor da Covaxin. Continua desidratando. É mentira, tem perna curta. Eu acho que o Randolph deve ter esquecido que ele fez aquele vídeo, como também ele deve ter esquecido esse vídeo daqui. Esse daqui dá pra mostrar, porque esse vídeo aqui tinha uma música de fundo. O algoritmo do YouTube pode pegar, né, por direitos autorais, mas aqui, como é TV Senado, aqui dá pra mostrar pra vocês. Cadê? Deixa eu mostrar aqui esse vídeo. Olha só. Olha o que o Randolph fala. Bota aqui. Nós temos uma circunstância hoje, a medida provisória 1026. No âmbito da medida provisória 1026, existia uma emenda de nossa autoria, que é a emenda 76, da qual a União passa a assumir a responsabilidade civil pela vacina. Tanto a Pfizer quanto a Janssen precisam desse dispositivo. É um dispositivo que foi, inclusive, destacado pelo presidente da Pfizer para a América Latina, que desde junho foi ofertado. Já consigo entender? Você lembra aí quantas e quantas vezes o governo já explicou que o contrato com a Pfizer não foi fechado antes porque precisava de uma modificação jurídica? Eu acho que é o Charles Murilo, o segundo nome é Murilo, que é o cara aí, o representante da Pfizer no Brasil, quando ele foi na CPI, falou a mesma coisa. Que o contrato não poderia ter sido fechado em primeiro momento devido a problemas, cláusulas jurídicas, né? O governo não poderia assumir a responsabilidade pela aplicação. Então, pô, isso, aquilo, outro. O Randolph sabe de tudo isso daí. Mesmo sabendo de tudo isso daí, ele vai lá pra CPI e se finge de maluco. Finge que o governo não quis comprar, só porque o governo não quis comprar e acabou. Não é porque tinha cláusulas contratuais que tornavam a compra impossível. A esquerda, né? Da esquerda não tem como esperar um mínimo de verdade. Eu sei, é normal, mas quem sabe, né? A gente não precisa perder a fé. Quem sabe um dia. Eduardo Bolsonaro também vem a público ontem para mostrar
A emenda do Omar Aziz, a gente já tinha comentado sobre isso, não preciso entender por que eu trouxe. Eduardo posta o seguinte, ó, Omar, que preside a CPI do Lula, propôs que estados e municípios pudessem comprar imunizantes com dispensa de licitação e sem aval da Anvisa. Querem acusar o governo de quê? Tá lá, ó. Fornecer para estados, Distrito Federal e os municípios exercer em caráter excepcional, celebrar contratos ou outros instrumentos congêneres com dispensa de licitação para aquisição de imunizantes. Gerar, né, aquela situação para facilitar que o consórcio Nordeste compre a Sputnik. Autorizar a importação e distribuição de qualquer imunizante, blá blá blá. E tá lá no final, ó, sem registro da Anvisa. E esse pessoal quer apontar o dedo pro governo, né, da Covaxin, que já está mais do que provado que não tem nada. E o interessante é isso daqui. A resposta do Omar. Omar veio às redes sociais, ele compartilha Eduardo e paga de maluco mais uma vez. Minha emenda era para facilitar e agilizar a compra de imunizante para salvar a vida de brasileiros, não para governo federal fazer rifa de propina, como está ficando, olha só, comprovado pelas denúncias que pipocam na mídia. Lava-jatismo. Não está provado por documentos. Não está provado por fatos. Não, está sendo provado por matérias da mídia. A mídia fala o que quiser. Não precisa apresentar nada. Não, a mídia falou é verdade. Então é culpado. A mídia falou, está na mídia, é culpado. Culpado. É um tema que a direita tem que debater um dia. Senão, nunca vai, sabe, avançar. Principalmente assim, né, o papel, os métodos do Sérgio Moro e do Dallagnol. Uma coisa é Lula, todo mundo sabe quem é Lula. Todo mundo sabe, né, o que o PT aprontou, o rombo que fez nos cofres públicos. Agora, tiveram outras pessoas aí no âmbito da Lava Jato como todo, até empresas, que a coisa foi meio estranha. E se você olha até, por exemplo, o Alberto Youssef, o doleiro, cara, o cara aparece em todos os escândalos do Brasil e o cara meio que sempre acaba solto. Até Moro, se eu não me engano, foi na época foi depois do Banestado, ele foi preso por alguma coisa que eu não lembro. Aí no início lá da Lava Jato, Moro falou que meio que não podia aceitar a delação dele, porque toda vez que aceitava, ele ganhava alguma coisa boa, depois o Alberto Youssef fazia alguma cagada de novo e voltava a ser preso. Mas tá aí. Com base na mídia. A mídia falou, então é verdade. O Omar é um cara de pau. Cara de pau. Cara de pau. Não tem o que falar desse cara. E aí, vejam só. Aqui não, cara. Essa daqui ontem foi pesada. Foi pesada. Olha só esse daqui. Bota aqui. Tá aqui. Olha só. Olha o que o Omar Aziz falou sobre o Marcos Rogério. Falar, me desculpe. Senador Randolfo com a palavra. Tá vendo? É isso aí, Brasil. Essa é a CPI do circo. Isso, papai, é do circo, é. Vossa Excelência é o maior palhaço que tem aqui. Vossa Excelência é o chefe do circo. Tá bom. Presidente. Esse é o chefe do circo que é o palhaço daqui. Presidente. Não é isso aqui não, é agora, ó. Retomando o vídeo que deixamos aí, por favor. No site. Aí, por favor. Aí, por favor. Rapaz, eu ainda vou encontrar com esse cara e quebrar ele todinho. Contando aí pro Renan. Pra ver se o Renan se empolga para ir junto, né? Ameaçando o senador Marcos Rogério de violência física. Se utilizar de violência física contra o Marcos Rogério. Esse é o Omar Aziz. Deve ser assim que ele resolve as coisas, né? Na vida política dele, lá no Amazonas. Deve ser assim que ele conseguiu se eleger, né? Resolvendo a coisa à base da violência física. Achou que ninguém ia pegar, né? Cortou o áudio dele, mas aí conseguiram pegar no áudio. Que falar do Omar Aziz, né? O cara é baixo. O cara é baixo. E uma coisa interessante que está acontecendo é isso daqui, ó. Vejam só. O Luiz Paulo postou aqui um vídeo. Ele fala o seguinte, opinião. Está cada vez mais evidente que Eduardo Braga está saindo do G7 dessa CPI e a disputa por espaço no Amazonas entre eles é notória há muito tempo.
coisa tá chegando aí, só tem espaço para um. Só em 2022 é apenas um senador que se reelege, então, e aí, quem que vai ser? Vai ser o Braga ou vai ser o Aziz? Então não são aliadinhos mais não, né? Agora virou briga. Vejam só isso daqui. A pedido do senador Eduardo Braga, eu vou adiar o pedido de investigação da corrupção que tem dentro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e na pessoa da conselheira Yara Lins, seu filho, que foi o relator da CPI, e das outras pessoas que eu estou quebrando o sigilo, para a gente votar na próxima sexta-feira para cumprir o que o senador Eduardo Braga está me pedindo. Eu estou adiando para sexta-feira. Então, paute para sexta-feira. Apenas para corrigir, eu não estou pedindo para que Vossa Excelência não investigue qualquer tipo de corrupção. Eu pedi para que Vossa Excelência cumpra o regimento. Então, Vossa Excelência, apenas porque a fala de Vossa Excelência é maldosa em relação a mim. E eu não quero que fique dúvidas para aqueles que nos assistem. O que eu quero é o mesmo peso e a mesma medida. O mesmo peso e a mesma medida para o consórcio do Nordeste, o mesmo peso e a mesma medida. E olha lá, o consórcio do Nordeste é compra direta de respiradores. O que nós estamos tratando aqui, no caso desses requerimentos, não é. Mas, mesmo assim, quero que Vossa Excelência cumpra o regimento. Portanto, que estabeleça os prazos e Vossa Excelência anuncia que, cumprindo o regimento, deixará esses requerimentos para a próxima semana. Senador, o senhor questionou a quebra de sigilo de algumas pessoas. Porque não há fundamentação no requerimento. No seu entendimento, senador. Sim, mas como é que eu posso ter conhecimento, no seu entendimento, no meu entendimento de algo que eu desconheço? No meu entendimento, Vossa Excelência tem informações que eu não tenho. No meu entendimento, senador Presidente Omar, são claras as evidências de enriquecimento ilícito da conselheira Yara Lins e do filho dela que esteve aqui ontem. Presidente Omar, que receberam... Vossa Excelência, mais uma vez, Presidente Omar, acusa a presidência da CPI de forma indevida, senador. Tá claro, enriquecimento ilícito e tudo mais. Será que o Omar está querendo quebrar sigilo de algum adversário político? Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Estão aí, estão batendo boca. E só falando aqui em quebra de sigilo, vejam só isso daqui. O antagonista noticia: a CPI decidiu aí quebrar o sigilo de Alan dos Santos e o Técio Arnaldo Thomas. Com essas informações, a CPI pretende avançar nas investigações sobre a disseminação de fake news ao longo da CPI, especialmente as postagens contrárias à imunização e favoráveis ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Além disso, há uma suspeita de que houve interferência direta do Palácio do Planalto e que integrantes do chamado Ministério da Saúde Paralelo financiaram essa rede de notícias falsas. Já tem uma rede de notícias falsas, foram pagas por um Ministério da Saúde Paralelo. É mole? Não só quebraram do Técio e do Alan, como também da irmã do Técio. Ele fala, ó, olha o desespero, Técio e de sua irmã, a Lígia Nara Arnaldo Thomas. Minha irmã nem do governo é para quebrar o sigilo. Mesmo assim, quebraram. Quebra o sigilo é de qualquer um. Qualquer um. Aí vocês estão vendo lá, né, o que o Omar vai fazendo na CPI. E vocês viram que ele tá brigando aí com o Eduardo Braga. O Igor Gadelha aqui, está escrevendo agora para o Metrópole, fala o seguinte, ó, G7 virou G6. Grupo majoritário da CPI excluiu um dos seus 7 integrantes iniciais. O senador já não participa mais das reuniões do bloco. Um novo grupo de WhatsApp já até foi criado, sem um parlamentar. Bastidores na coluna do Metrópolis. É um circo. Se você não reza a cartilha do Renan Calheiros, do Omar, de perseguir o governo do início até o fim, você está de fora. E olha que Eduardo Braga não é aliado. A Sereta diz, a avaliação dos demais parlamentares do grupo é que Braga se bandeou para o lado governista. Por conta disso, os demais senadores já criaram inclusive um novo grupo de WhatsApp para se comunicarem sem a presença de Braga, que é o líder do MDB no Senado. Renan só é o relator porque o Braga deixou. Agora foi excluído do jogo. Política, pessoal é baixo, né? Pessoal é baixo. E olha, esse recorte aqui do Renan Calheiros é sensacional. Sensacional para você mostrar para o seu amigo comunista que fala e fala e fala do governo, mas ignora tudo que acontece nos estados. Vejam só, Renan Calheiros assume que existe corrupção
no governo do seu filho. Vai lá. Vai travar agora? Deixa eu atualizar aqui. Espera aí. Nós nos deparamos com o câncer da corrupção. Eu tenho problemas no meu estado, o Randolph tem problemas no estado dele, o Otto tem problema no estado dele. O Renan tem problema no estado dele. O governador do estado dele é o filho dele. Ele tá falando do câncer da corrupção. Ele tá incriminando o próprio filho, né? Pelo menos é o que tá aparecendo. Pelo menos é o que está aparecendo. Todo mundo tem, mas não é razoável que essa comissão se debruce sobre investigação específica de um estado para atender a ninguém. Tem corrupção nos estados, mas essa comissão não é para investigar nada. Não é para investigar os estados. Eu não consigo nem descrever o que fala isso. Vai falar o quê? Marcos Rogério diz, escandaloso. Renan admite que há indícios de corrupção nos estados e ainda assim se recusa a investigar. É a CPI da farsa. É um circo. Estamos diante de um circo. Agora o palhaço, na verdade, é o povo brasileiro, né? E ontem tiveram aí vários requerimentos que foram colocados aí para serem discutidos, votados. E o Marcos Rogério fala o seguinte: vejam o absurdo. Temos na pauta hoje 102 requerimentos. Desses, 100 são da oposição e somente 2 da base, dos senadores Luiz Carlos Reis e Eduardo Girão. É uma desproporção sem tamanho. Qual o medo de pautar os nossos requerimentos? Por que não querem convocar Carlos Gabas? G7, não se falava tanto em G7. Vamos fingir que o Braga ainda faz parte do G7. São 7 contra 4. Ou seja, vai ter o que aí? Vamos botar assim 40%. É um pouco menos, né? Mas tudo bem. A pior das hipóteses. Tinha que ser pelo menos 30, né? 30 da base. Dos 4. O G4. O grupinho. Pelo menos 30. 30 a 70. Faz algo assim. Não. 2. E os outros 100 é o deles. Eles fazem o que eles querem. E aí, sobre o Carlos Gabas, o Eduardo Girão fala o seguinte: há uma blindagem explícita para investigar os bilhões de verbas federais enviados aos estados e municípios. Parece que tentam vencer pelo cansaço. Querem nos ver desistir do consórcio Nordeste, mas não conseguirão. A nova data para a votação é na próxima sexta. E aí, o Girão ele faz a denúncia que é o seguinte: estava na pauta para ser colocado em votação um dos requerimentos aí ligado ao consórcio Nordeste. Não sei se era o Bruno Dauster, não sei se era a presidente da empresa, da Henri Piquet, mas ele fala o seguinte: consórcio Nordeste estava na pauta, mas foi excluído de madrugada. Em torno de 1h da manhã, esse requerimento saiu da pauta. Desapareceu. Aí ele faz um vídeo aí gravando, explicando, o vídeo é longo, fala com o Omar, não sei o que, sexta-feira a gente vê. Omar segue ignorando a corrupção no consórcio Nordeste. Por quê? Porque é o ex-deputado Rogério Rosso, do seu partido, do PSD, que está fazendo as tratativas com o Carlos Gabas, com o Maximiliano Averlais, que é o venezuelano, o vendedor aí da Sputnik, e o Omar, né, quer garantir que a compra vai sair tudo conforme eles querem, tentar, né, também garantir a vice-presidência na chapa do Lula aí pro partido dele. É o que o Kassab quer a todo custo. Continuando aqui, vamos começar a falar agora da questão da Davat. A coisa foi levada para a CPI, os senadores mostraram várias inconsistências, óbvio, não foram todos os senadores, né, são os senadores da base. O Fernando Bezerra mesmo fala o seguinte, ele leu a nota falando, a Davat desmente que Luiz Paulo Dominguete Pereira seja representante da empresa, contrariando o que a Folha noticiou. A empresa também disse que nunca teve reunião com o Ministério da Saúde. A Folha deu ouvidos a um possível falsário. E essa história, cada hora que passa, fica mais confusa. Olha só. A Folha de São Paulo, primeiro soltou aquela nota, escândalo. Aí agora solta essa nota daqui, outra matéria. Apesar de e-mails, dono de empresa nega negociação com o governo Bolsonaro após relato de propina. O dono da empresa falou que não tem. O empresário Herman Cardenas, dono da Davat,
disse à Folha de São Paulo que não houve pedido para aumentar o preço do produto, nem ocorreram negociações com o governo do Brasil. Não houve negociações ou contratos com o governo. Diz ele aí uma resposta por e-mail. Luiz Paulo Dominguete, olha só, que se apresenta como representante, afirmou a Folha que recebeu, blá blá blá. Na matéria de ontem, eles colocam que se apresenta. Na matéria de anteontem, essa daqui de baixo, até coloquei esse mais amarelo, parecia que tá velha, o representante de uma vendedora. Mas não é que ele se apresenta, aqui era uma afirmação. A Folha já deu uma diminuída, né? Já, olha só, se ele que se apresenta, anteontem, eles afirmam, ó, o representante de uma vendedora. Agora ele se apresenta. Já a história está começando a ficar estranha. Tudo bem. Que recebeu Roberto Ferreira Dias, então diretor de logística do Ministério, pedindo propina de $1 em troca de fechar o contrato com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Olha só, né? Jair Bolsonaro. Faz a questão de toda hora colocar Jair Bolsonaro. Jair. Tem que colocar o nome de Jair Bolsonaro. E-mails obtidos pela Folha, porém, mostram que o Ministério negociou oficialmente a venda com os representantes da Davat. As mensagens da negociação foram trocadas entre Dias, Herman Cardenas e Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador dela. A palavra negociações implica que dois lados estão ou estiveram conversando com o interesse de chegar a um acordo. Nós simplesmente oferecemos um orçamento que não foi nem aceito ou reconhecido. Portanto, não houve negociações com o governo, só uma proposta que não foi aceita. Até o momento, com o governo, não teve nada. Prezados, este ministério manifesta total interesse na aquisição dos imunizantes, desde que atendidos todos os requisitos exigidos. Para tanto, gostaríamos de verificar a possibilidade de agendar uma reunião hoje, às 15 horas, no Departamento de Logísticas em Saúde, diz e-mail enviado pelo Departamento de Logística a Cardenas no dia 26 de fevereiro. E aqui começa a ficar estranho. A empresa disse que não falou, a Folha de São Paulo trouxe os e-mails falando, alguém respondeu. E aí? Em outro e-mail, Dias pede a Cardenas, no caso Roberto Dias, que, como discutido na primeira reunião, precisamos de uma carta do representante ou algum documento que mostre que a Davat, é representante da AstraZeneca. Em outro e-mail, Cardenas envia até um modelo de carta de intenções que deveria ser preenchido pelo Ministério. Um dos e-mails foi trocado 8h50, dia 26, foi lá o Roberto Dias, foi o próprio Roberto, e saiu também lá da conta do DLOG, que é o Departamento de Logística. Na conversa, Cardenas informa da oferta de 400 milhões, citando Dominguete como representante da empresa. Tá confuso. Aqui era a primeira capa da matéria, né? E-mails mostram que governo, quer dizer, aqui é outra matéria na verdade. E-mails mostram que governo negociou com a empresa que denunciou propina. Olha só, e-mails obtidos pela Folha mostram que o Ministério da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, eles têm que colocar o nome de Bolsonaro. Tem que colocar. Não pode ser assim o Ministério da Saúde, que todo mundo já sabe que é do governo federal. Tem que colocar o nome de Bolsonaro. Tem que colocar. É o objetivo. Negociou oficialmente uma venda de imunizantes. As mensagens da negociação foram trocadas entre Roberto Ferreira Dias e tudo mais. Na entrevista à Folha, Dominguete deu detalhes dessa reunião. O Dias me disse, fica numa sala ali, e me colocou numa sala ao lado dele. Aí me falou que tinha uma reunião. Isso dentro do ministério. Aí me chamaram, disseram que ia entrar em contato com a Davat para tentar fazer o imunizante e depois nunca mais. Aí depois nós tentamos por outras vias, tentamos conversar com o Elcio Franco, explicamos para ele a situação, não adiantou nada, ninguém queria. Então você vê, o Elcio não quis. Se qualquer conversa que ele possa ter tido, se existiu alguma conversa, foi só com o Dias. Ninguém atendeu o cara, só o Dias a priori. E essa matéria volta a afirmar aquela mentira, descarada, que o Roberto Dias foi indicado ao cargo pelo deputado Ricardo Barros, líder do governo Jair Bolsonaro. O líder do governo Jair Bolsonaro, o tempo todo, na Câmara. Barros nega a indicação.
Não só Barros nega, como a Globo mostrou ano passado que não é, diversas pessoas. E-mails. E aí agora? Temos agora o e-mail. O e-mail daqui do Departamento de Logística para Cristiano e mais 4. Prezados, esse ministério manifesta total interesse na aquisição dos imunizantes desde que atendidos todos os requisitos exigidos. Para tanto, gostaríamos de verificar a possibilidade de agendar uma reunião hoje às 15 horas. É só um e-mail falando aí, tem que ter uma reunião. Podemos ver o e-mail. Tem esse e-mail aqui do Herman. Ele cita o Dominguete. Tá aqui. Luiz Paulo Dominguete. Tem outro e-mail aqui também. Prezado senhor Roberto Dias. O senhor Herman Cardenas aguarda o andamento do processo de aquisição. A única pessoa que tem envolvimento até então com isso daqui é o Roberto Dias. O indicado lá da turma do Mandetta. Até agora, só esse cara. E são e-mails que não tem nada. Se o Roberto Dias fez alguma coisa errada, bom, ele aí que arque com as consequências. O que é certo é o Elcio Franco, o restante do ministério, eu falo Elcio porque o Elcio é o secretário executivo, não é questão de logística. O Gabas é um secretário executivo, então você entende o poder do secretário executivo. Então a pasta, o ministério como um todo, não levou para frente, não fez nada. Quem talvez ele possa ter tentado fazer qualquer coisa foi o Roberto Dias. Aí é com ele. E aí você vê também aqui, ó, o e-mail do Roberto, enviando do e-mail pessoal dele lá para o Herman, falando, não, eu agradeço aí sua atenção, tudo mais, precisa de documentos que posso mostrar que tem alguma ligação com as empresas e tal. Ontem, o Jornal Nacional soltou uma nota mostrando que realmente sim, o Dominguete é PM. De Minas Gerais informou que Luiz Paulo Dominguete Pereira, o autor da denúncia de cobrança de propina no Ministério da Saúde, é integrante da força no estado e atualmente está lotado no batalhão da cidade de Alfenas. Depois que a denúncia veio a público, a PM de Minas instaurou o relatório de investigação preliminar. Essa história tá cada hora mais estranha. Tá parecendo aí a história do Luiz Miranda, sabe? Que alguém tentou dar uma de esperto. Essa empresa, por exemplo, deu ruim para essa empresa já no Canadá, deu ruim para essa empresa em outros locais. É uma empresa aí que não tem uma reputação das melhores, acusada de aplicar golpes. Eu não fiz nada, eu não conversei com ninguém, porque com o governo eles não conversaram. A única troca de e-mail foi com esse Roberto Dias. Não é o responsável pela compra de nenhum imunizante. Coisa aí. Tá aí agora o pessoal falando isso. O PM, ele não quer sobrar na curva. A polícia já abriu a investigação e tem essa confusão. Que parece que é isso daqui, ó. O amigo do Mandetta tem que agora se explicar. A Lisa traz o vídeo, ó. O diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que teria pedido propina, nomeado pelo Mandetta. Aqui é uma fala do Mandetta. Quem quiser ver o vídeo, vai lá no perfil da Elisa. Esse foi um trabalho que o Roberto desempenhou com muita maestria. Também, mais um membro de excelência e técnico. A imprensa vai ignorar isso até quando? Que é uma indicação do Mandetta. Uma coisa estranha falando do Mandetta. Uma matéria aqui de 2019 fala o seguinte, ó. Luiz Henrique Mandetta, a família em primeiro lugar. E aí falava o seguinte, né? Neste ano, já com Mandetta despachando no Ministério, Marina conseguiu mais 2 clientes no setor de saúde, Unimed Seguros e a Central Nacional Unimed, que teriam optado por seus serviços ao reconhecer a excelência do trabalho prestado à Unimed Rio. Radicada no Rio, Marina também passou a transitar com desenvoltura em Brasília e São Paulo, muitas vezes acompanhada do pai. Mandetta foi até condenado aí por uma coisa estranha. Tem que ver aí, né? O que eu sei é isso daqui. Governo demite diretor de logística indicado a Mandetta pelo velho amigo Lupion. E a Tsuki resume, ó. Roberto Dias, indicado pelo Lupion a Mandetta em agosto de 2020, foi acusado de assinar um contrato de 133 milhões do Ministério da Saúde. Contrato cancelado. Em outubro de 2020, tenta ser o novo diretor da Anvisa. Bolsonaro corta suas asas após tomar conhecimento da suspeita sobre ele. Hoje foi demitido. Indicação política aí do DEM. Tem que ver o que foi.
Se teve alguma coisa, o Roberto Dias que responda. Agora, tentar colar a imagem que o governo Bolsonaro fez, acho que não tá colando. Não tá colando mesmo. Acho que o Roberto Dias aí, né, tá calado. Não quis dar nenhuma entrevista. Não respondeu pra Folha. Não respondeu pro Globo. Ele tem que se explicar. Ele tem que se explicar. Quem tem que se explicar é o Roberto Dias. E aí, voltando para aqui para a CPI, sobre essa situação, o Omar, olha só, decidiu antecipar o depoimento do representante da empresa, da VAT, Paulo Dominguete Pereira, que disse que recebeu proposta de $1 por dose para venda ao Ministério da Saúde. Vai ser nessa quinta-feira, a partir das 9 horas. Possivelmente teremos falsários, golpistas, depondo na CPI. Esse é o ponto que chegamos. E o que ele falar, as pessoas vão tomar como a maior verdade do mundo. Maior verdade do mundo. Sendo que o próprio dono da empresa já está tirando o corpo fora, e que eu não conheço esse Dominguete, a gente nunca se viu na vida. Olha a confusão. A empresa acusada de aplicar golpes ao redor do mundo. Falando em golpe, né? Aí vem a Joyce. A Ju resumiu em 2 frases. 2019, sou o Bolsonaro de saia. 2021, sou o Lula de saia. Lá estava a Joyce, com os deputados do PT, do PSOL, da esquerda como um todo, pelo super pedido de impeachment contra Bolsonaro. Joyce não estava sozinha. Tinha uma multidão de pessoas. Olha aí a foto. Olha a multidão. E no meio dessa multidão, tínhamos esse lindo rapaz aqui, ó. Que infelizmente tem o mesmo nome que eu. Kim. O Kim Kataguiri do MBL. Quem diria, hein? Kim Kataguiri do MBL. Junto com o Didira Fegali, Glaze. Nossa, só a nata do PT. O Paulo Filipe diz, ó, o Kim Kataguiri, o MBL, finalmente em seu meu habitat natural, juntinhos com o PT, MST, Partido Comunista e tudo que é pior na política brasileira. Nunca me orgulhei tanto de ter largado essa gente e estar tão convicto de estar do lado certo nessa batalha, como estou agora. E vejam só, o Lula dando os parabéns para o MBL. O Constantino diz, ó, Kim, Joyce Frota e demais tucano-petistas, como se sentem recebendo um elogio do Lula. Nesse momento, não sei nem se dá para chamar de tucano-petista. Eu acho que tucano-petista é muito leve pro MBL e vocês vão entender. Vocês vão entender. Eles desceram no nível abaixo do tucano-petismo. Eles estão realmente no nível do petismo. E o Lula diz, ó, parabéns às forças de oposição ao Bolsonaro e aos movimentos sociais que conseguiram unificar os mais de 120 pedidos para pressionar o Lira. Espero que as manifestações de rua convençam o presidente da Câmara a colocar em votação. A Renata diz, ó, como o sonho começou. Veja quem assinou o super pedido de impeachment. Como o sonho termina. Lira diz que não acatará super pedido de impeachment. Não vou, o choro é livre. Você vê, o Lira diz que não acatará. Sem novidade nenhuma, o pedido. Diz aí o Lira. Choro é livre, não vai pra frente. Isso aqui é só choro. O MBL se juntou com o PT só pra aparecer na foto. A Tsuki diz, ó, super pedido de impeachment virou super fumaça. Sem nenhuma novidade. Sem novidade nenhuma, diz aí o Lira. CNN também afirma a mesma coisa. A chance do Lira aceitar o super pedido de impeachment protocolado nesta quarta é próxima de 0. Dizem aliados próximos do deputado. As informações são da âncora da CNN, a Daniela Lima. E aí, olha o nível. O Rui Costa Pimenta fala que acabo de saber que meu nome aparece no super pedido de impeachment junto a delinquentes políticos e fascistas como Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann e Alexandre Frota. Trata-se de um equívoco. Quero crer bem intencionado. Não assinei e não assino nem como presidente do PCO e nem em nome próprio. Falsificaram o nome do Rui Costa Pimenta. O cara ele não quer se rebaixar ao ponto de estar junto com o Kataguiri e a Joyce e o Frota. É por isso que você falou, então, que o MBL está abaixo do tucano-petismo? Não. É por causa disso daqui ainda? Não. Mas isso aqui é o começo. Olha só, Kim Kataguiri.
Sem Bolsonaro, o Lula não terá chance no segundo turno. A única forma de acabar com essa polarização é com o impeachment de Bolsonaro. Tirar Bolsonaro e eleger Lula. O MBL faz parte dos mais de 120 pedidos de impeachment que foram fundidos numa frente ampla, de esquerda a direita. O MBL é de direita? Não me contaram. Aí, ó, para derrubar Bolsonaro, esse corrupto, vagabundo e quadrilheiro tem que cair. Antes de comentar sobre isso, vou mostrar logo aqui, ó. O motivo de não poder falar que o MBL é tucano petista. O Renan Santos, líder do grupo, vem questionar o seguinte: cadê o PSDB apoiando o super pedido de impeachment? É fácil ficar só de papinho no Twitter. Vocês estão entendendo assim o nível? O negócio é tão baixo, esse super pedido de impeachment é algo tão ridículo, que nem o PSDB quis assinar. Só que assinou, gente, foi o PT, o PSOL e o MBL. Só a esquerda brasileira. Só o PT e o PSOL e o MBL. O Arthur veio reclamar também, ó. Parabéns à bancada federal do Novo, que fugiu dos pedidos de impeachment. Nem os tucanos quiseram se unir aos petistas nessa palhaçada. Só a MBL. Teve uma imagem que ficou rodando nas redes sociais, que foi isso daqui, ó. Colocaram o seguinte, Jovem Pan, uma enquete. O super pedido de impeachment contra Bolsonaro será aprovado? Aí mostra que a esmagadora, quase 99%, diz que não. Aí o pessoal falou, aí, ó, o povo sabe. Eu acho muito complicado quando as pessoas na direita pegam uma pesquisa de um jornal que é assistido por pessoas de direita para tomar como verdade. Pessoal, não façam isso. Se essa pesquisa que tivesse sido feita no Brasil 247, algum de vocês assiste o Brasil 247? Eu não assisto. Jornal petista. Se fosse lá o pessoal da Quarta Capital, aí não ia ser 1% contra 99%. Com certeza aí ia dar como pediu, ia ser aprovado. Não deixa se levar. Ai, a voz do povo. Bom, a voz do povo é a voz do povo. Agora, o povo que assiste o Pingo nos Is é um povo de uma bolha ideológica. O Pingo nos Is hoje é um programa que é assistido majoritariamente por pessoas ligadas à direita. O pessoal às vezes deixa se levar assim por algumas enquetes que não acho que é bem assim. Mas não para por aí. Olha a vergonha do MBL. Novos protestos contra Bolsonaro, puxados pela esquerda, terão tucanos e MBL avalia adesão. Não, a gente vai ver. Vamos colar com a esquerda. Vamos colar com o PT. Com o PT. E o Kim Kataguiri, no dia de ontem, ainda pediu impeachment do Paulo Guedes. Você viu? Kim Kataguiri e Elias Vaz do PSB apresentaram nesta quarta-feira ao STF um pedido de impeachment do Paulo Guedes. Porque ele faltou na reunião lá, tinha sido convocado. Ontem, por outro lado, Petrobras levanta 113 bilhões com venda das últimas ações da BR. Chora livre, chora livre. Economia tá indo bem. O Rafael Balboa trouxe essa notícia aqui também, para deixar a esquerda maluca. A Bridgestone anunciou nesta quarta-feira que vai investir 700 milhões de reais em sua fábrica de pneus em Camaçari. Recursos serão usados para expandir a sua capacidade em mais de 20%, afirmou a companhia em comunicado. Ele faz uma piada, né? O investidor estrangeiro está fugindo do Brasil. Não sei nem como é que se fala, né? Estou usando a linguagem neutra. É uma piada, né? O investidor está fugindo do Brasil, 700 milhões sendo investidos. Teve essa matéria aqui também que trata sobre investidores. Veja mercado. Investidores parecem não reagir às más notícias contra o governo. É porque eles sabem que é narrativa, né? Não tem assim uma veracidade muito grande. A Strita diz, ninguém mais cai nas narrativas da velha imprensa. Mas, mesmo assim, não podemos baixar a guarda. E eu quero fechar o vídeo hoje comentando sobre essa thread que a Anitta fez, que é uma coisa interessante. Olha o que ela diz. Nos próximos 16 meses, a prática do denuncismo se tornará corriqueira.
ocorrerá pelo menos uma vez por mês. Esse é o roteiro básico solicitado pela equipe eleitoral de Lula, Ciro, FHC. Segue o fio. A esquerda já sabe que, mesmo com as ameaças da amante, ela, a esquerda, não vai conseguir corrigir a imagem de ladrão do Lula. O povo sabe que o Lula é um ladrão. Por isso, se faz extremamente necessário colocar a pecha de corrupto em Bolsonaro. A campanha eleitoral da esquerda hoje está lidando com dois problemas. Primeiro, corrigir a imagem de ladrão de Lula e transformá-lo em perseguido. Segundo, colar a imagem de corrupto em Jair Bolsonaro, já que Geno ainda não funcionou, mas eles não vão desistir. Para a imagem de Geno colar, eles precisam que o Tribunal de Haia abra o processo de julgamento. Lembram do processo aberto pelo PDT? E corroborando com o relatório da CPI, condenar Bolsonaro por crimes contra a humanidade. Olha o objetivo. Tudo mirando 2022. A gente disse, a CPI do Lula. Mesmo não sendo condenado, o processo em avaliação já transforma a narrativa eleitoral em algo muito mais fácil. Afinal, na cabeça do marqueteiro, Brasil paga pau para gringo. Colar a imagem de corrupto se faz ainda mais necessário, visto que a pauta anticorrupção foi extremamente importante para a eleição de 2018. O que a esquerda quer é nada mais nada menos que a eleição que o afegão médio precisa decidir entre, olha só, ladrão, Lula é ladrão, e Bolsonaro é um ladrão que ainda é um Geno. Essa é a narrativa. Vocês sabem o que está acontecendo. E o afegão médio? Um cara que não acompanha a política, que é a maior parte do Brasil. Bolsonaro deve ter aí consolidado, nada, uns 30% da população. O Lula deve ter aí uns 25%, 30% também. A esquerda vai votar no Lula. E esse miolo aí? Esse 40% aí, que ele não é nem de esquerda, nem de direita, sabe? Ele é pelo melhor para o Brasil. É aquela pessoa que não se importa com políticos. Ele acha que o que importa é o projeto apresentado. Não, o cara tem um bom projeto. Conversa mole, né? Do cara que não sabe nada de políticas. Sabe patavinas, o cara não sabe. Considerando esse cenário, se faz deveras importante que a equipe de comunicação de governo esteja atenta e apta a lidar de forma imediata com gerenciamento de crises de imagem, além do processo de comunicação tradicional. Existem canais e formatos ainda não explorados. A estratégia precisa ser revista e o plano de contingenciamento de crises precisa estar colado na testa de todos os que operam o sistema de comunicação governamental. Não sei se ela está falando de quem ela está falando. Comunicação não se diz respeito apenas a SECOM. Comunicação passa por diversas coisas, diversas pessoas, diversas maneiras. Comunicação já está uma coisa interessante. Eu tinha ido no cinema, deve ter semana passada, eu fui assistir o novo Velozes e Furiosos. Pense no filme mentiroso. Meu Deus, me arrependi de ter ido, sabe? Passou do limite da mentira, assim, mas tudo deixa pra lá. Aí no início do filme, tinha uma propaganda governamental. Eu acompanho a política daqui, não com a mesma profundidade que eu acompanho a política do Brasil. Minha mulher não acompanha nada da política daqui. E eu acho que a maioria das pessoas que estavam ao redor também não acompanham. E aí foi interessante o seguinte, porque tinha uma propaganda governamental. Primeira propaganda falando o seguinte, olha só, olha o que o governo vem fazendo. Nós estamos garantindo o mundo todo no caos e a gente está tendo uma vida normal. Fechamos nossas fronteiras, graças a Deus por ser uma ilha ajuda, fechamos tudo, tá tudo bonitinho. Aí coloca um gráfico, olha só, aqui era a nossa taxa de desemprego. Olha como está agora o desemprego hoje. Já mostrava o desemprego bem menor. E aí mostrava lá o pessoal bonito, sorridente. Aí sei que terminou a propaganda, tinha mais uns trailers. Aí assim, óbvio que eu não ia cair nessa conversa mole, né? Eu falei pra minha mulher, falei, e aí, o que é que tu achou? O que é que tá achando aí? Ela falou, pô, o governo tá trabalhando bem, né? Eu falei, por quê? Pô, tu não viu a propaganda? Eu falei, ué, e quem garante aí que essa questão de desemprego é mais do que o suficiente? E os outros setores da economia? Os outros setores? E o déficit fiscal que o governo vem tendo, os gastos, porque injetaram muito dinheiro na economia, absurdamente. O dinheiro injetado aqui foi assim, absurdo. Pra vocês terem ideia, o seguro, o auxílio emergencial aqui, logo no início da pandemia,
era de $550 por semana. $550 por semana. Quem paga é o governo. O governo ainda colocou também uma medida que o governo iria custear 70% do salário no limite de $800 por semana, caso a empresa precisasse demitir alguém. Se a empresa confirmasse que ela teve uma redução na arrecadação em 30%, ela tinha que colocar. Mas minha mulher ela não vai pensar nisso. Ela falou, pô, mostrou o gráfico, o desemprego tá caindo, tô assistindo aqui um filme comendo minha pipoca, vou votar nesse cara de novo. Sabe, propaganda tem utilidade. Não dá pra, isso aqui, TV. Pessoal, isso é importante. É importante. A massa, a maior parte da população brasileira não está nas redes sociais, não está no Twitter, não está no YouTube. Quando estão no YouTube, estão atrás de entretenimento. A maior parte das pessoas, às vezes, é só aquela ler manchete e acabou. Precisa. É uma coisa que a maioria concorda. A comunicação do governo como um todo é fraca. Tem que dar uma melhorada. Ele está falando o seguinte, ó. Mas nós temos restrições do que podemos fazer. Se vocês ainda não descobriram as brechas, estão analisando as permissões de comunicação pública de forma errada. Converse com especialistas ou pelo menos verifiquem a comunicação de outros governos. Essa aí eu não sei a solução, eu não tenho do governo para saber, não sei quais são os problemas. Ainda que eu tivesse, eu não sou especialista nisso. E ela fala o seguinte, está na hora de compreender que o jogo eleitoral já começou e que o sistema colocou 15% apenas da máquina de moer para funcionar. Se a forma de lidar com as crises não mudar de forma rápida, nós seremos trucidados antes da época eleitoral oficial. E vocês devem saber. Vocês já viram como é a eleição. A semana antes da votação. Meu amigo, é cada coisa que aparece na TV que você fala, meu Deus, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. É tanta coisa que acontece que não lembra daquela história lá, antigona, da mulher do Lula que apareceu, que largou, que abandonou o filho. É coisa disso daí pra baixo. E é só escândalo maluco que aparece até você desmentir. Meu amigo, já teve a eleição no domingo. Eles deixam passar logo na sexta-feira. Até você explicar, já perdeu aí 1 milhão de votos até o domingo. Então, é uma coisa que tem que focar. Eu e vocês, a gente faz nosso trabalho. Tenta difundir, conversar com as pessoas. Eu preciso que a maioria de vocês, quando encontra alguém na rua, aborda, mostra o outro lado da história, mostra o que o governo vem fazendo, no WhatsApp, nos grupos. Pô, olha isso daqui, estão mentindo. A gente tá fazendo a nossa parte. Agora, é inegável. O governo, como um todo, todos os setores, tem que melhorar a comunicação. Mostrar as coisas boas que vem sendo feitas. O pessoal do MEC mesmo, você pegar o MEC, a pasta do Nadalim. Cara, olha a quantidade de coisas que o Carlos Nadalim, através lá, junto com a parceria, o Milton Ribeiro, os ministros anteriores, o pessoal vem fazendo. Várias dessas coisas sequer chegam lá para o cidadão comum. Muita gente não divulga, nas próprias redes sociais não divulga. Imagina se divulgasse tudo que vem sendo feito. O trabalho sensacional. Tem que aproveitar todas essas oportunidades. Mas, ainda assim, com todos esses problemas, Bolsonaro segue aí, viajando o país, inaugurando obras, por onde passa, sempre tem multidões. Isso aí é inegável. Inegável. Bolsonaro, ele em si, continua sendo um ás da comunicação. Pode falar o que for dele. Tem vezes que ele pode falar coisa desnecessária, mas ele sabe criar aquela conexão com o povo brasileiro como ninguém. Bolsonaro é fora de série. O melhor comunicador do Brasil é Bolsonaro. É inegável. E com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Daquela curtida, daquela compartilhada. Hoje aí, vamos saber mais sobre essa história aí da VAT. O Dominguete vai estar lá na CPI. E amanhã, obviamente, ou ao longo do dia, depender, a gente vai comentando mais e mais. Então, vejo vocês amanhã. Fui.